Olá, minha turma de 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Dando continuidade ao nosso assunto de estatística, hoje nós vamos estudar tabelas e gráficos. Vamos fazer uma viagem por dentro do módulo para entender os tipos de gráfico que ele apresenta e suas principais características. Então vamos lá. De modo geral, as informações divulgadas em jornais e revistas e outros meios de comunicação são apresentadas por meio de tabelas e gráficos sobre os mais variados assuntos. Assim, precisamos saber interpretar corretamente as divulgações que usam esses recursos. Então tem uma tabela lá, um gráfico. Você precisa saber interpretar o que aquela tabela está lhe trazendo de informação. O que aquele gráfico está trazendo de informação. Não só bater o olho e falar, olha, parece isso. Não, tem que ter certeza. Vamos lá. A tabela a seguir apresenta o tempo de decomposição de alguns materiais que usamos no dia a dia. Então aí tem um tempo de decomposição de alguns materiais. Vamos lá. Opa, desceu demais aqui, deixa eu só voltar. Vamos entender o que essa tabela está nos dizendo. A organização da tabela em linhas e colunas facilita a interpretação das informações. Ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui a tabela está organizada em linhas e colunas. Nessa primeira coluna, material. Nessa segunda, o tempo de decomposição. Então, a tabela está organizadinha, bonitinha aí. Vamos lá. O gráfico de barras a seguir apresenta os times de futebol preferidos pelos brasileiros. Então, observe, a gente já saiu de tabela para gráficos. Se eu perguntasse aqui, ó, qual seria o time de futebol preferido dos brasileiros? Seria Flamengo? Seria Corinthians? Não. Outros, nem sempre, tá vendo? Os times do Centro-Oeste, do Sudeste, prevalecem aí contra os nossos times do Nordeste. Né? Bora Bahia! Tô brincando, turma. Então, vamos lá. Nesse gráfico, é possível identificar facilmente o maior e o menor valor do percentual. Então, observem, olhando de cara para esse gráfico, você já percebe qual é o maior e qual é o menor, né, preferido pela população em geral. Vamos falar agora do gráfico de linhas. O computador insiste em descer a tela rápida, né? O gráfico de linhas a seguir apresenta o consumo anual de refrigerante por pessoas no Brasil em litros, nos anos de 2011 a 2016. Observe que com o gráfico de linhas a gente consegue perceber uma evolução, um decrescimento, um crescimento, uma constância só de olhar. Então observe, a população ela fez o quê? Reduziu o seu período de consumir refrigerante. Mas observe que entre 2013 e 2014 nada mudou, né? Ó, ficou parecendo uma linha reta, ficou bem constante. Depois houve uma queda brusca, as pessoas começaram a cuidar mais de sua saúde. Então, no gráfico de linhas é muito interessante porque a gente consegue observar a evolução dos valores. E nós temos também o pictograma, ou o gráfico pictórico. Ele apresenta a quantidade de medida de águas consumida diariamente por uma pessoa em alguns países. Então, observe a quantidade de águas consumidas por pessoa, gente. Imagine, nos Estados Unidos, a quantidade diária chega a 575 litros. Imagine, gente, o consumo diário é muita coisa. No Brasil, 187 litros por pessoa, né? Isso é o consumo diário, é muita coisa. Isso, observe, o gráfico pictórico, ele vem com ilustrações. Então, observe que a água foi representada com uma gota e os países pelo chuveiro. Então, o gráfico pictórico ele traz essas informações. Vamos lá. As informações são apresentadas de modos atraentes em um pictograma. Tem algumas características que gráficos e tabelas precisam ter. Olha aqui, isso é muito importante. As tabelas e os gráficos e os pictogramas devem apresentar um título, tá? Então, obrigatoriamente tem que ter um título que resume o tipo da informação apresentada e a fonte. A fonte é o mais importante, principalmente nos dias de hoje que a gente vive com tantas fake news. Então, se o gráfico não traz uma fonte confiável, você vai confiar naquelas informações? Não vai, né, turma? Pelo amor de Deus. Fonte Google. Não. A gente tem que checar os dados direitinho, saber se a fonte é confiável ou não, para a gente saber se a gente pode confiar nas informações apresentadas para nós. Tá bom? Isso foi um pouquinho sobre gráficos e tabelas e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma. Boa aula!